Tudo bem aí com você? Tudo legal? Tudo joinha? Tudo tranquilo? Beleza? Muito bem. Live de hoje. Essa live o que eu vou falar com você? Eu vou falar a respeito dos 7 maiores inimigos do cérebro. Tá? É isso que eu vou falar com você. Os 7 maiores inimigos do cérebro. Tá bom? Então aqui a gente vai trabalhar com o quê? Com o mindset. Como é o seu mindset, como você pode melhorar o seu mindset, como você pode trabalhar o seu mindset. Tá claro? Muito bem. Quando a gente fala a respeito, né, de mindset, a gente precisa olhar que muitas vezes o nosso cérebro é o nosso maior inimigo. Lamento te dizer, mas na maioria das vezes o nosso cérebro é o nosso maior inimigo. Então o que eu quero dizer para você, estou dizendo, quem comanda o nosso cérebro? O nosso consciente. Nós comandamos o nosso cérebro. Porém, o que a gente pode ver, o que a gente pode trabalhar, o que a gente pode enxergar é o quê? É como a gente trabalha e como a gente molda, a gente tem um autocontrole a respeito daquilo que nós pensamos, tá bom? É nesse ponto que eu vou conversar com você, é nesse ponto que eu vou trabalhar aqui com você. Como é que nós pensamos, como é que nós podemos enxergar esses inimigos e trabalhar a nosso favor. Essa é a ideia. Tá claro? Como é que eu moldo isso? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu me desenvolvo? Entende? É nesse ponto que eu quero trabalhar com você aqui, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de mindset, de pensamento, como a gente trabalha os nossos pensamentos, eu estou dizendo aquelas situações do seu dia a dia. E aqui de uma maneira muito simples que eu vou trabalhar com você é uma frase: olhai e vigiai. Existe aquela frase da Bíblia muito sábia que fala: orai e vigiai. Aqui eu digo: olhai e vigiai. Olhai os teus pensamentos, vigiai os teus pensamentos. Para quê? Para que você tenha bons pensamentos. E por que eu falo que nós muitas vezes somos o nosso maior inimigo? Porque veja, hoje eu estava dando uma mentoria para uma pessoa, e essa pessoa ela precisava fazer um trabalho, um projeto com o chefe dela. Precisava enviar um trabalho para ele. E aí eu perguntei: você sabe o que o seu chefe quer de você? Não, eu não sei, mas acontece que se eu não atender às necessidades dele, se ele ele está esperando. Essa fala engasgada é dela, não é minha. Não sou eu que estou pensando. Então a pessoa ela tem o quê? Ela tem um receio de falar com o chefe, mas ao mesmo tempo ela não conversou com o chefe. E o receio dela era o quê? De não atender às expectativas do chefe. Porém, o que ocorre? O chefe dela sempre passa trabalhos de altíssima confiança para ela. Só que ela não percebe isso. Pelo menos não percebia. Até hoje, quando a gente conversou. Ela começou a perceber isso. E quando ela começou a sacar isso, ela falou: putz, faz sentido o que você está falando. Ou seja, como é que eu sei isso? Quando eu pergunto. E o que eu estou dizendo aqui? Você é o seu maior inimigo. Por quê? Porque você não pergunta. Entende? Você não pergunta para o seu chefe. Essa semana mesmo, eu também trabalhei com uma outra pessoa e ela tem uma dificuldade de conversar com o pai. Né? Com o pai dela. Então ela achava, né, pelo menos, que o pai dela não fosse entendê-la nas necessidades dela. E aí, os pais são separados e tal, e aí ela achava que o pai dela não queria falar com ela.
E aí, em determinado momento, o mundo é muito maravilhoso, o universo ele conspira a nosso favor. E essa pessoa ela teve um problema de não falar a necessidade dela para o namorado. E aí eu falei, veja, pessoa, é o seguinte, você tem uma situação que você não fala para o seu namorado aquilo que você tem necessidade, aquilo que é importante para você. E aí o que isso fica o quê? Fica engasgado em você. E o que ocorre? Você acaba segurando essa situação, acaba não se posicionando, não se colocando, porém a pessoa que está do outro lado ela não sabe. E você fica aqui se debatendo em uma questão que simplesmente você pode conversar com outra pessoa. Ah, mas e se a pessoa ela não gostar? Tem duas possibilidades. Você resolver o problema com ela, explicando de uma forma, e aqui o posicionamento não é você chegar simplesmente falar o que você quer falar e tal, falar o que dá na veneta. É expressar, se posicionar, se colocar, porém de uma maneira em que você saiba falar sem agredir o outro. Aqui eu estou comentando com você a respeito de uma situação em um alto nível, né? Você não precisa sair dando pancada em todo mundo, falando o que dá na sua telha. Percebe? Ou seja, é entender o outro e ao mesmo tempo se posicionar. E o que isso tem a ver com a mente, né? Talvez você esteja se perguntando. Tem tudo a ver, porque você começa a bolar algumas ideias de conspiração contra você mesmo. Ou seja, sua mente, o seu cérebro começa a imaginar coisas que elas não aconteceram, elas estão aonde? Somente na sua cabeça. Então é o que eu sempre comento com vocês, é o quê? Muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque nós fantasiamos um monte de coisa. Entende? Vou dar um outro exemplo aqui, nesse início, só para ficar mais claro ainda. Em algum momento eu sofri 3 abusos sexuais e em um determinado momento eu falava, puxa vida, meus pais não olham para mim, minha mãe, meu pai, puxa vida, como isso é ruim, aquilo ficava na minha mente. Eu tinha uma certa mágoa daquilo, tá certo? Eu quero mostrar para você a importância de você trabalhar o seu mindset, a importância de você ter um mentor, a importância de você ter alguém te orientando, porque isso é crucial na sua vida. E aí, conversando com uma pessoa, minha mentora, que ela era minha mentora naquele momento, ela falou o seguinte, Celso, você perguntou para seus pais sabem o que aconteceu com você? Eu falei, putz grilo, não sabem o que aconteceu comigo. E ou seja, como é que minha mãe poderia me defender se ela nunca soube o que aconteceu? Como é que meu pai iria me defender se ele nunca soube o que aconteceu? Entende a ideia? Percebeu? Ou seja, eu ficava bolando uma série de teorias da conspiração contra mim e ao mesmo tempo achando que uma série de coisas, magoado por... E muitas vezes o que aconteceu foi o quê? Meu pai não sabia, papai não sabia, mamãe não sabia. Como é que mamãe ia me defender? Como é que papai ia me defender? Se mamãe não sabia, papai não sabia o que tinha acontecido comigo. Percebe? Ou seja, a partir do momento que eu entendi aquilo, compreendi e aceitei, que é o meu método, né? O ECA, entender, compreender e aceitar, aí eu passei a quê? A olhar de uma outra forma aquela situação. É interessante, né? Porque eu simplesmente colocava uma série de teorias da conspiração contra a minha pessoa, contra mim mesmo. Entende? Ou seja, muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Na grande maioria das vezes somos nós mesmos. Nós com os nossos pensamentos. Tá ok? Muito bom. Vamos lá. Primeiro grande inimigo. Falta de atividade física. Por quê? Eu tenho um mentorado que ele
tem uma série de dificuldades e ele não consegue dormir. E eu já falei para ele, falei, cara, você precisa fazer atividade física. Pô, Celso, mas atividade física eu não consigo acordar em determinado horário, faz à noite. Eu não recomendo à noite, eu recomendo de manhã, na verdade, mas se você não consegue fazer de manhã, faz à noite. Por que de manhã? Porque você tem que dar um choque no teu corpo para você mostrar para ele o seguinte, falar, cara, eu tô acordando, eu tô colocando energia em você, porque você vem com essa energia de trabalho, com essa energia de atividade física por decorrer do seu dia, entende? E isso é extremamente positivo, tá? Tem uma série de livros que falam isso e eu também concordo com esses livros. Então fazer o quê? Fazer uma atividade física. Para quê? Porque tem atividade física. Você cansado, você para de pensar besteira. Para de agir contra você mesmo. Aí esse cara começou a fazer atividade física. Falou, pô, tô dormindo melhor. Então é o quê? Você trabalhar a seu favor. Porque o universo já trabalha a seu favor. Entende? Quando vocês entenderem que o universo conspira a seu favor, você vai parar de começar, ou parar de ficar colocando teorias da conspiração contra você mesmo. Percebe? É nesse ponto que eu estou colocando aqui para você. Então, faça uma atividade física. Ah, mas eu não consigo fazer. E era essa uma outra objeção desse cara, né? Dessa pessoa. Ah, mas eu não consigo fazer 50 minutos. Não tem problema. Faz com 10. Faz 10 minutos. Entende? Faz 10 minutos. Não adianta, se você não faz atividade física, não adianta você ficar lá uma hora fazendo atividade que no dia seguinte você vai ficar cansado. Essa é a questão. Se você faz atividade física rotineiramente, beleza, tá? Você pode intensificar aí, ok? Agora, se você não faz, começa com 10 minutos. Para quê? E vai aumentando aos poucos, gradativamente, tá? Então vamos lá. Segundo maior inimigo, rotina. Falta de rotina ou rotina monótona. Aquela rotina do quê? Você vai dormir 2 horas da manhã, aí você dorme até às 8, 9, 10 horas. E aí o que acontece? Você acorda, toma café, já acordou em um horário diferente. O teu corpo sente isso. O que você pode fazer é o quê? Mudar. Ou seja, se você começa um determinado horário diferente, você vai com aquilo pro resto do dia. E aí você repete no dia seguinte, repete no outro, repete no outro, repete no... Então a tua rotina fica extremamente monótona. O que você pode fazer e deve fazer? Atividade física de manhã. Rezar de manhã. Fazer uma mentalização. Não gosto de rezar, tudo bem, respeito você. Faz uma mentalização. Leitura. Faça uma leitura. Faça uma meditação. Não adianta meditar meia hora. Se você nunca meditou, você vai ter dificuldade. Começa com 4 minutos. Mais nada. 4, depois você aumenta para 5, depois você aumenta para 6. Com o passar do tempo. Nada de uma coisa, de uma hora para outra, uma movimentação completamente estranha aí que seja desconfortável para você, tá ok? Terceira dica, sobrecarga mental. Um exemplo de sobrecarga mental é o seguinte: eu não aguento mais a minha vida. Minha vida, ela está complicada demais. Estou a ponto de explodir. Esta é a fala de uma pessoa, tá? Uma pessoa que orienta, uma pessoa que mentora. Estou a ponto de explodir. E aí o que acontece? A pessoa explode. Por que ela explode? Porque ela está alimentando isso dentro da mente dela. É isso que acontece.
Sobrecarga mental, excesso de trabalho. Muitas vezes a gente acha que para nós sermos eficientes, a gente tem que trabalhar até as 10, 11 horas da noite. E aí voltar no dia seguinte, 8 horas. 8 horas já está lá no escritório, na empresa, enfim, onde você trabalha, já estar ali. Isso, na verdade, é extremamente ruim para você. É extremamente ruim para você. Por quê? Cadê o momento? Se você trabalhou até as 11 horas da noite e às 8 horas da manhã está no escritório, está na empresa, cadê o horário que você vai literalmente descansar? Porque se você chega às 11 horas, você vai estar com fome, vai precisar tomar um banho, vai precisar relaxar. Então vamos pensar aqui rápido, né? Você trabalha até às 11 horas, vamos pensar que você simplesmente vai demorar 15 minutos para chegar na sua casa. Tá claro? 15 minutos para chegar na sua casa, 45 minutos para você tomar banho, comer e dormir. Eu não estou nem falando que você não vai, não estou falando para você interagir com ninguém, simplesmente você dormir. Só isso que eu estou falando. Você vai demorar 1 hora. Se chegou 11 horas da noite, você vai dormir meia-noite. Dormiu meia-noite, você vai ter que acordar pelo menos 7 horas. Tá ok? Ou seja, para dormir meia-noite, você vai precisar de um tempo para desacelerar. Não é 1 hora que você vai desacelerar. Muito provavelmente você vai demorar mais do que 1 hora para desacelerar. Então você vai dormir lá para meia-noite e meia. Ou seja, se você acordar às 7, 6 horas e meia, você dormiu. Então percebe? É uma sobrecarga. E essa sobrecarga, você acaba simplesmente fazendo o quê? Repetindo isso todo dia. Você acaba criando uma forma para você que você acaba sendo ineficiente durante o dia, você acaba não atendendo as necessidades durante o dia, e aí o que acontece? Na hora que todo mundo, é sempre aquela expressão, né? Eu não consigo trabalhar, porque o meu telefone toca, eu tenho e-mail, etc e tal, e eu consigo trabalhar só depois do horário que todo mundo vai embora. Já ouviu isso? Só consigo trabalhar depois do horário que todo mundo vai embora. Será que você consegue só trabalhar depois do horário que todo mundo vai embora? Ou você tem uma crença, ou seja, você tem um estado mental que alimenta isso dentro da sua cabeça? E você acredita que você não consegue trabalhar durante o teu expediente de trabalho. O que você precisa aprender é trabalhar de uma maneira eficiente e, de uma certa forma, que você simplesmente tenha uma carga, ou seja, olhe para aquilo que realmente é importante, faça aquilo que realmente é importante. E muitas vezes a sobrecarga mental é nesse estado que eu comentei com você, não aguento mais, minha vida está por um fio, minha vida é agitada, você está alimentando esse estado mental em você. E a outra, quando você está no trabalho, eu não consigo trabalhar durante o dia, sempre tem uma interrupção. É lógico, você alimenta isso dentro da sua cabeça, e o que acontece? Você atrai isso. Você atrai. Isso é física quântica, ok? Simplesmente isso. Olhe para o que você está pensando, olhe para aquilo que você está alimentando dentro da sua cabecinha. Sacou? Quarta dica. Falta de metas claras. Tá claro? O que você vai fazer hoje, depois dessa live? Hoje eu não quero nem pensar em nada, hoje eu quero descansar. Hoje eu quero jantar só. Hoje eu quero tomar banho, assistir um jogo de futebol e dormir. Isso já são metas. Percebe? Você já tem programado aquilo que você vai fazer. Ou então você fala, não sei o que eu vou fazer. Mas você já está com uma definição clara. Você não sabe o que você vai fazer, já está com uma definição clara. Que é o quê? Ficar sem fazer nada. E está tudo bem. No trabalho o que acontece é o quê? Você precisa ter uma meta clara. O que você vai fazer hoje?
ok? Imagina, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Tá ok. Então você já definiu. Se você é uma pessoa que é dispersa, anota no papel. Ok? Toda a minha semana está programada. E o que eu faço? Eu meço a minha evolução. Entenderam? Eu meço a minha evolução. Veja, por exemplo, eu defini o que eu ia fazer durante a semana. E talvez alguma coisa eu possa fazer o quê? Eu posso fazer a mais. E aí, em algumas situações, pode ser que eu não atenda, eu não consiga fazer tudo que eu planejei, porque eu fiz a mais. Então, essa semana, o que acontece é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu programei a minha semana e lá tem 10 atividades, por exemplo. Ok? Tem 10 atividades. Então, para eu atingir um índice de 100%, eu teria que fazer as 10 atividades. Acompanhou? Ok. Então eu estou vendo que 2 atividades eu não vou fazer. 2 atividades eu não vou fazer. Eu sei que eu não vou conseguir fazer. Por quê? Terça-feira surgiu um cliente. Precisei atendê-lo de uma forma imediata. Tá claro? Ontem surgiu um outro cliente. Eu precisei atender a demanda dele. Era um caso muito crítico, precisei atender. Ok. Hoje, o que aconteceu? Eu almocei, tive uma reunião, almocei e surgiu uma outra demanda de uma maneira inesperada. Também precisei atender um outro cliente. Entende? Então eu fiz 3 coisas que elas não estavam planejadas. E aí quando eu meço o que eu faço, eu tenho as minhas metas claras, eu tenho os meus objetivos claros. Tá ok? E aí o que eu faço? Eu analiso e vejo aquilo que eu não consegui atender. O que eu não consegui atender, eu vou olhar por que eu não consegui atender. Foi procrastinação? Foi falta de planejamento? Foi uma negligência minha? Por que eu não consegui atender? Porque eu não consegui fazer o que estava planejado. Eu analiso e verifico. Neste caso desta semana, o que ocorreu foi o quê? Eu não consegui fazer 3 coisas, perdão, 2 coisas, porque eu fiz 3 atividades que elas não estavam planejadas. Quando eu trabalho com meta, fica claro. Por quê? Não foram 3, não foram 10, foram 11 atividades, porém 2 eu não fiz. Por que 11? 10 menos 2 atividades que eu não vou conseguir fazer, mais 3 atividades que eu fiz. Então meu índice, meu nível de assertividade foi 10% a mais, ou seja, 110. Por quê? Eu tinha planejado 10, porém fiz 11 atividades. Só que dessas 11, 3 não estavam programadas. Percebeu? E 2 eu não consegui fazer das 10 que estavam ali. Tá claro? Então, a minha assertividade foi de 110%. Por que eu faço isso? Para eu olhar e simplesmente enxergar aquilo que eu fiz. E parar de me cobrar por aquilo que eu não fiz. Parar de ser meu inimigo. Percebe isso? Você planeja o seu trabalho. E aí o que acontece? A maioria de vocês fazem isso. A maioria de vocês olha e fala, puxa vida, eu não planejei isso, não planejei aquilo. E agora, o que eu vou fazer? Acaba não fazendo. Por quê? Você fez 3 atividades, no meu caso, eu fiz 3 atividades que não estavam planejadas. E não são atividades que você fala, puxa, meia hora, tal, eu resolvi o problema. Não. Na terça-feira foi uma demanda muito grande.
Então ali eu investi pelo menos umas 3 horas. Ontem, pelo menos umas 2 horas. Hoje, pelo menos umas 3 horas. Então isso faz sentido porque você para de se cobrar por coisas que você fala, eu nunca consigo fazer aquilo que eu planejo. Por quê? Porque você não mede, não sabe medir aquilo que você está fazendo. Você precisa aprender a medir. Aprender a medir é olhar tudo que você fez, aquilo que estava planejado e aquilo que não estava. E simplesmente marcar aquilo que você fez e aquilo que você fez a mais. Eu tenho muita convicção naquilo que eu estou falando com vários mentorados que eu trabalhei. E trabalho. E aí a pessoa fala, putz, professor, e agora? Eu não estou conseguindo, não está conseguindo porque você está alimentando esse estado mental em você. Esse é um ponto. O outro ponto é, me fala o que você fez. A grande maioria das pessoas fazem coisas a mais do que aquilo que estava planejado. Então, aí tem uma outra oportunidade de o quê? Focar naquilo que realmente precisa ser feito. Ou o planejamento estava errado. Tá claro? Focar naquilo que você precisa fazer. Naquilo que é necessário fazer. Tá? Um outro grande inimigo para o teu cérebro é dormir pouco. Eu não consigo dormir. Para de alimentar esse estado. Para de alimentar esse estado mental. Não consegue dormir? Vai fazer atividade física. Não consegue dormir? A pergunta que eu te faço é, como é que está a sua atividade sexual? Como é que está a sua vida sexual? Às vezes, você está namorando pouco. E tudo bem, aquele momento, tal, ok. E ninguém está falando para você sair, ficar fazendo loucuras, nada disso. O que eu estou falando para você é observar essas questões. Atividade física. Vai fazer mais atividade física, por exemplo. Para quê? Para você estar bem consigo. Atividade física, ela é um remédio contra a depressão. Entende? Mas o meu ombro dói. Tudo bem, ok. Você não precisa fazer com uma carga excessiva. Se teu ombro dói, faz uma atividade para as pernas. Vai andar, por exemplo. Minha perna dói. Faz alguma musculação com os braços. Para quê? Para você estar bem com o seu corpo. Para você estar bem consigo. Por quê? Você precisa aprender que o seu maior amigo é você. E seu maior inimigo é você também. É trabalhar esse amor próprio. Essa é a questão, né? Dormir pouco, tá dormindo pouco. Entende? Que horas que eu tenho que dormir? No máximo 10 horas da manhã. Que horas que eu tenho que levantar? 5 horas da manhã. Para quê? Para você fazer uma atividade física cedo e já estar alerta, já dizer pro teu corpo, cara, eu preciso estar alerta. Hoje eu preciso trabalhar. Hoje eu preciso de energia. E aí você está energizando o teu corpo. Sacou? Sexto, se alimentar mal. Se alimentar mal, aqui eu tô indo pro excesso, tá? Excesso de besteira, excesso de comida gordurosa. Eu não tô aqui defendendo a boa alimentação, etc e tal, mesmo porque, em alguns momentos, nós somos seres humanos, tá? Respeito quem tem uma boa alimentação, acho muito legal, ok? Porém, às vezes a gente escorrega. E tá ok, aprenda a se acolher. Hoje eu não me alimentei bem, tá ok. Você não se alimentou bem, ok. Procure se alimentar melhor. Amanhã você se alimenta, você trabalhe isso. Hoje eu comi um pouco mais de doce. Comi uma comida gordurosa. Ok? Ponderação. É nesse ponto que eu estou colocando para você. Percebe? Sacou? Ou seja, seja ponderado com você. Se acolha ao invés de ficar se dando porrada. Você é o seu maior amigo. Mas também, muitas vezes, você acaba sendo o seu maior inimigo. Então, toma cuidado com isso, tá bom? A sétima dica
é uma dica que eu estou trabalhando também, estou trabalhando em mim, sou réu confesso, tá ok? É você ser organizado, você ser mais organizado na sua mesa de trabalho. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E estou aqui comentando com você, com o coração aberto, mostrando para você que sou ser humano também. Em alguns momentos eu também tenho essas dificuldades. E é normal, né? Ou seja, ninguém nasce sabendo literalmente. Mas o que eu digo aqui para você é, seja mais organizado com você. Uma das coisas que eu prezo muito é o seguinte, à noite eu sempre lavo a minha louça. Minha louça está sempre lavada, tá ok? A minha casa sempre está organizada. Isso é fato. Quando eu vou para academia, o que eu faço? Um dia anterior, eu organizo a minha roupa. Porque é para quê? Para eu despertar, coloco o celular longe, tá? Que é para eu levantar, ir até o celular, não tem desculpa. Já levantei, despertei, vou para o celular, desligo o celular, começo minhas orações ali naquele momento e faço minha higiene corporal e depois eu vou para a academia. Tá claro? 5 horas da manhã. Minha mulher até dá risada e tira o sarro de mim. 4h45, que é para quê? Para estar 5 horas da manhã dentro da academia. Naturalmente não chego 5 horas da manhã, porque eu acordo, vou, escovo os dentes, tomo água, tomo os meus suplementos, coloco a minha roupa e depois eu acabo indo para a academia. A academia é perto de casa, mas eu levo pelo menos uns 4, 5 minutos para chegar na academia. Então não sou de flash. Vou chegar na academia por volta de 5h15, por aí. Ok? Mas eu já começo a minha atividade logo de manhã. Por quê? Porque todos os dias, este ano, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo pelo menos 1 hora por dia. Tá claro? Então, rotineiramente, qual é o meu trabalho? Meu trabalho rotineiro é, de manhã, vou para a academia, tá? Acordo 5 horas da manhã, vou para a academia e depois vou fazendo as minhas orações, faço minha atividade física, volto, rezo, medito, faço uma série de outros exercícios para minha mente começar o dia bem, tá ok? Em alguns aspectos eu sou organizado. Em um outro aspecto, a minha mesa eu preciso organizar mais. Então isso é um trabalho que eu estou observando agora. Tá claro? E ao observar é uma grande oportunidade. Para quê? Para você melhorar. Essa é uma questão muito simples. Então todos os dias nós temos a oportunidade de melhorarmos. Entende? Agora, cabe nós decidirmos se nós queremos melhorar ou não. Tá claro? Se eu quero melhorar, o que eu vou fazer? Ao invés de ficar com mimimi, puxa, minha mesa, ou então ficar com uma defesa muito alta, não, mas minha mesa, ela precisa melhorar a organização. Simples. O que eu estou te dizendo é que eu passo a aceitar que eu tenho um ponto a ser melhorado. E quando eu passo a aceitar o ponto que eu tenho que ser, ponto a ser melhorado, eu foco nele e trabalho nele. Ao invés de ficar perdendo tempo arrumando uma desculpa para ter uma justificativa do que eu não consegui organizar melhor a minha mesa. Por quê? Porque ontem, por exemplo, eu tive um cliente que ele precisou que eu atendesse. Hoje eu precisei trabalhar com outro cliente. Na terça-feira, não. Isso não impede de eu ter a minha mesa mais organizada. Isso é só desculpa, se eu fizesse isso, para uma justificativa, que é desnecessário, é perda de tempo. Percebe? Ao invés de perder tempo com isso, o que eu faço? Ok, minha mesa precisa de uma organização melhor.
O que eu estou fazendo? Olhando aquele ponto de melhoria e trabalhando em mim. Olhando o que eu posso melhorar e trabalhando em mim. Olhando o que eu posso melhorar e literalmente metendo a mão na massa. Sem ficar arrumando desculpa. E é aquilo que eu falo. O seu maior inimigo, o nosso grande maior inimigo, somos nós mesmos com os nossos pensamentos. Os inimigos do nosso cérebro, o nosso maior inimigo do nosso cérebro, somos nós mesmos. Alimentamos pensamentos negativos e ficamos perdendo tempo para justificar uma coisa que é injustificável. Percebe? Se as pessoas, elas, ao invés de se defenderem, aprendessem a ouvir e avaliar se o que elas estão ouvindo faz sentido para a vida delas seria outra. Estou falando de mim. Quanto tempo eu perdi, quantas vezes eu fiquei me defendendo que era indefensável. Por quê? Porque eu tinha medo da crítica. Tá claro? E por que eu tinha medo da crítica? Porque eu me criticava. Sacou? Eu exigia mais de mim. Hoje, eu exijo de mim. Exijo. Hoje eu trabalho e exijo de mim. Falei para você, planejei 10 atividades essa semana. Fiz 7 das que estavam planejadas, porém eu fiz 3 atividades a mais. Mas eu vou colocar essas 2 atividades que eu não fiz na semana que vem e vou trabalhar nelas. Tá entendendo a ideia? Ou seja, todo dia é possível. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Se você quer ter grandes resultados, o que acontece é, a grande sacada é que você vai precisar aprender a trabalhar em você. Ah, eu quero ser milionário. Você vai aprender a trabalhar em você. O que te impede, o que está te impedindo? Ah, eu ganho pouco. Será que você ganha pouco? Será que você gasta muito? Essas coisas é que você precisa começar a olhar para dentro de você. Será que você ganha pouco ou será que você gasta com besteira? Percebe? Eu não preciso ter o celular de última geração. O celular que eu tenho atende às minhas necessidades. Hoje atende às minhas necessidades. E está muito bom. Mas eu posso ter e quero ter um celular melhor, por exemplo. Ninguém está falando para você se contentar com pouco. Você nunca deve se contentar com pouco. Você sempre deve o quê? A ter aquela vontade de crescer. Eu estou falando isso para você. E estou defendendo isso com você. Você pode ter. Por que não? Um celular melhor. Então tenha, trabalhe para isso. Tenha, conquiste. Seja feliz. Tá claro? Mas hoje eu tenho as minhas necessidades. Então, para que eu vou gastar dinheiro com celular à toa se eu estou bem suprido? Tá claro? Ou seja, avaliar se aquilo é uma carência sua ou não. Eu estou dando um exemplo só um simples exemplo. Porém, quando você quer realmente, você vai atrás. Quem precisa realmente, vai atrás. Dá um jeito. Ah, mas hoje eu não vou conseguir, porque por causa disso, por causa daquilo outro, isso é desculpa. Porém, você quer melhorar a sua vida, mas você quer investir em você? Ah, mas hoje é tão difícil, hoje está difícil, hoje está complicado. Não, é porque você ainda, a água não bateu. Porque quando a água bater, literalmente, você vai atrás. Você não precisa esperar a água bater para você ir atrás. Muitas vezes o universo, ele te dá uma opção. Você não aceita. O universo te dá outra.
Você não aceita. Não aceita por quê? Ah, hoje eu estou com essa questão. Hoje eu estou mais folgado, então vou aproveitar e descansar. A gente não está aqui para descansar. A gente não veio para descansar. A gente veio ao mundo para trabalhar. Para trabalhar em nós e nos desenvolvermos. Essa é a questão. Então, se você vê o cara que está no apogeu, a pergunta é: o que esse cara fez para chegar no apogeu? E o que eu preciso fazer e não estou fazendo, que eu poderia fazer para chegar no apogeu que este cara chegou? Essa é uma pergunta sábia que você pode fazer para você. Porém, para chegar a um alto nível, você vai precisar aprender a pagar os preços. Para deixar de olhar para os inimigos do seu cérebro, você vai precisar olhar para você e pagar os preços. E muitas vezes, quando você deixa a oportunidade passar, talvez ela não volte. Tá claro? Talvez ela não volte. Então, o que eu digo para vocês, meus caros, aproveitem as oportunidades que o mundo lhes dá. O universo conspira a seu favor. O que você pode, deve e precisa olhar é: eu estou aproveitando essas oportunidades ou estou deixando essas oportunidades passar? Se as oportunidades estão passando, começa a olhar e atuar em você hoje. Porque se você quer crescer na vida, quer ter resultados melhores, quer uma condição de vida melhor, você vai precisar ralar. Não existe mágica. Não existe sorte única e exclusivamente. A sorte, ela existe? Ela existe, mas para quem trabalha. Tem aquele ditado, se você nada tem, lhe será tirado, mas quem tem, será dado mais. Por quê? Por que quem não tem é tirado? Porque aquela pessoa, ela precisa trabalhar para conquistar. E o mundo vai devolver para essa pessoa aquilo que ela trabalhar. Simples assim. E por que é dado mais para quem tem? Porque aquele cara já está trabalhando. Aquele cara já está tendo resultado. Então o universo faz o quê? Como o universo trabalha e conspira a nosso favor, ele acaba nos dando mais oportunidade para quem trabalha. Simples assim. Entende? Não é que o ditado é injusto, não é que Jesus, Deus, enfim, é injusto. É que a gente não está trabalhando. Jesus, ele é um cara fantástico. Ok? Eu sou Jesus 100%, 200%. Acho que o cara foi um cara magnífico. Ok? Porém, Deus também, né? Deus é injusto. Não é que Deus é injusto. É que nós não estamos fazendo a nossa parte. O que a gente precisa fazer? Fazermos a nossa parte. Então eu te dei 7 dicas aqui nessa live. Tá ok? Se você não trabalhou ou tem dificuldade em trabalhar às 7, não precisa começar das 7. Teu braço talvez não alcance. Então começa com uma só. Se você não faz atividade física, vai fazer. Se você tem sobrecarga mental, diminua. Veja onde você está, onde está ocorrendo a sobrecarga. Trabalhe em você. Aprenda a se amar. Você é o seu maior amigo e você também é o seu maior inimigo. Então eu falei aqui 7 dicas simples, porém, se aplicadas no seu dia a dia, a sua vida vai melhorar. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso, um grande abraço. Vejo você numa próxima oportunidade. Valeu, até mais. Tchau, tchau.